Você já imaginou ter sua vida e o destino de seu filho mudados de um dia para o outro por causa de um acidente misterioso? Pois era exatamente esse o clima que pairava sobre a grande mansão da família Brandão. Um silêncio sufocante tomava cada corredor, como se as paredes douradas escondessem segredos que ninguém ousava revelar. Foi nesse ambiente carregado de sombras que Helena, uma jovem faxineira de 30 anos, cruzou os portões pela primeira vez. Ela não sabia que aquele emprego comum se transformaria em um caminho sem volta. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Os empregados antigos cochichavam baixinho, desviando o olhar sempre que o assunto era Eduardo, o filho de 10 anos do milionário Augusto Brandão. O menino havia perdido os movimentos das pernas após um acidente cercado de mistério. Nenhum médico soubera explicar por completo, e a imprensa fora silenciada com dinheiro e influência. Todos diziam que Eduardo jamais voltaria a andar, e o pai, cada vez mais frio, parecia ter enterrado junto com a tragédia qualquer vestígio de amor. Mas Helena sentiu que havia algo errado naquela história. Quando Helena conheceu Eduardo, o choque foi imediato. O menino estava sentado na cadeira de rodas, encarando a janela com um olhar distante, como se buscasse no horizonte um mundo que nunca mais poderia tocar. Mas havia brilho em seus olhos, uma centelha de vida presa dentro de um corpo imóvel. Helena, sem saber explicar, sentiu que seu destino estava ligado ao dele. Aquele não era apenas mais um emprego. Era o início de uma jornada que revelaria verdades sombrias e transformaria a mansão em palco de segredos explosivos. Nos primeiros dias, Helena cumpria suas tarefas em silêncio, mas não conseguia ignorar a presença de Eduardo. Sempre que passava por seu quarto, tentava puxar conversa, mesmo sem resposta. Aos poucos, ele começou a reagir com pequenos sorrisos, como se sua alma estivesse implorando por alguém que acreditasse nele. Helena percebeu que, atrás daquela fragilidade, havia uma força adormecida, algo que ninguém mais enxergava. Numa tarde chuvosa, enquanto arrumava livros, Helena derrubou um deles e Eduardo se abaixou para pegá-lo. Para sua surpresa, um dos pés do menino se moveu levemente, quase imperceptível. "Você sentiu isso?" ela perguntou incrédula. Eduardo, assustado, apenas balançou a cabeça. Era um sinal. Se havia sensibilidade, talvez o destino que todos aceitaram como definitivo fosse apenas uma mentira conveniente. Helena sentiu um arrepio. Aquilo precisava ser mantido em segredo. A partir daquele dia, eles criaram um pacto silencioso. Helena começou a inventar pequenas brincadeiras para estimular seus movimentos, escondendo as intenções de todos os outros. Eduardo ria novamente, e cada riso ecoava como uma vitória contra a escuridão da mansão. O menino passou a chamar Helena de tia secreta, e juntos guardavam uma esperança proibida. Mas Helena também escondia segredos sombrios do próprio passado e sabia que, cedo ou tarde, eles viriam à tona como uma tempestade inevitável. À noite, sozinha no quartinho dos empregados, Helena chorava em silêncio. Imagens de seu filho morto voltavam como fantasmas. Ele havia falecido em um acidente de carro anos atrás e nada fora como diziam. A tragédia tinha ligação direta com a empresa de Augusto Brandão. Um defeito mecânico encoberto pela montadora havia tirado a vida de sua criança. E o silêncio comprado com dinheiro a deixara sem forças para lutar. Desde então, abandonara sua profissão de enfermeira e passou a sobreviver como faxineira. Ver Eduardo era como reviver o filho que perdera, mas ao mesmo tempo era como receber uma segunda chance.
Helena sentia que não podia deixar aquele menino ser destruído pela mesma negligência e arrogância que destruíram sua vida. Por trás de cada sorriso que dava a Eduardo, havia uma dor profunda que ela não revelava a ninguém. O passado estava presente em cada gesto, mas a coincidência parecia cruel demais. Estar justamente na casa do homem responsável pela morte de seu filho parecia um castigo, ou talvez um chamado do destino. Helena se perguntava: deveria ajudar Eduardo como forma de cura, ou deveria confrontar o pai e revelar toda a verdade? A mansão estava cheia de fantasmas, mas o maior deles morava em seu coração. Eduardo começou a mudar. Pequenos movimentos nas pernas já eram visíveis, e seu riso voltava a preencher os corredores antes silenciosos. Alguns empregados notaram e comentaram em segredo, mas ninguém ousou dizer uma palavra a Augusto. O milionário rejeitava qualquer sinal de esperança, afirmando que não suportaria falsas ilusões. Para ele, o destino do filho estava selado e nada poderia mudar. Mas a verdade veio à tona de forma brutal. Uma noite, Augusto entrou inesperadamente no quarto do filho e encontrou Helena apoiando Eduardo para que ele tentasse ficar de pé. O olhar de raiva dele congelou o ambiente. "Você quer destruir meu filho com suas fantasias baratas?" gritou. Helena tentou se explicar, mas não houve espaço. Augusto a acusou de alimentar falsas esperanças e ameaçou expulsá-la imediatamente. Eduardo chorava, implorando: "Pai, confie nela." Helena quase desistiu naquele momento. Mas o pedido desesperado de Eduardo ecoou mais forte. "Não me abandone também", ele disse, e a frase atravessou o coração dela como uma faca. Helena decidiu ficar, mesmo sob o risco de ser expulsa a qualquer instante. Mas dentro dela crescia a suspeita. O acidente que deixou Eduardo naquela cadeira não fora apenas um acaso. A verdade estava mais perto do que imaginava. Certa manhã, enquanto limpava o escritório de Augusto, Helena encontrou uma gaveta mal trancada. Dentro dela havia uma pasta com relatórios confidenciais. O coração acelerou ao abrir os papéis. Ali estavam as provas de que o acidente de Eduardo não fora acidente algum. Um carro experimental da montadora havia apresentado falhas, e a ordem para abafar o caso partira do próprio Augusto. Ele sabia desde o início. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. A mesma arrogância que tirou a vida de seu filho também havia condenado Eduardo à cadeira de rodas. Augusto vivia cercado de luxo, mas carregava o peso de um segredo sujo. Agora, ela tinha nas mãos a chance de expor tudo. Mas a decisão não era simples. Revelar poderia destruir uma família inteira e arruinar a vida de Eduardo ainda mais. Naquela noite, ao ver Eduardo dar os primeiros passos frágeis apoiado nela, Helena chorou em silêncio. Ele sorria de felicidade, mas ela sabia que a qualquer momento o castelo de mentiras iria ruir. A pasta escondida era uma bomba relógio, e cedo ou tarde explodiria dentro daquela mansão. Augusto percebeu que algo havia mudado. Ao entrar no escritório e notar a gaveta fora do lugar, chamou Helena e a pressionou com um olhar ameaçador. "Você andou mexendo onde não devia, não é?" disse com a voz fria. Helena, tomada pela coragem que só a dor traz, encarou o patrão nos olhos e disparou. "Foi a sua empresa que matou meu filho, e agora quase matou o seu também." O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Eduardo, que ouvira parte da conversa, surgiu mancando à porta do escritório, apoiado em uma bengala improvisada. "Pai, é verdade?" perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto não conseguiu responder. Seu silêncio foi a confirmação que o filho mais temia. O garoto desabou, mas Helena o segurou firme. A mansão mergulhou em caos. Helena estava pronta para ser expulsa, talvez até destruída pelo poder do patrão.
Mas Eduardo, mesmo com as pernas trêmulas, deu um passo adiante. Com lágrimas e coragem, enfrentou o próprio pai. Prefiro a verdade que me faz andar do que a mentira que me mantém preso. As palavras do filho foram como facadas na consciência de Augusto. O homem que parecia inabalável desabou diante deles. Caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado. Eu escondi porque não suportava perder tudo, mas no processo perdi você, meu filho, confessou em prantos. Pela primeira vez, o império de poder e orgulho se despedaçava diante de uma simples faxineira e um menino frágil. Helena, mesmo com toda a dor que carregava, estendeu a mão. Você ainda pode se redimir, não com dinheiro, mas com verdade e amor, disse com firmeza. Eduardo abraçou os dois, chorando. Pela primeira vez em anos, o menino sentiu que estava livre, não da cadeira, mas do silêncio que o aprisionava. Ele tinha voz, e ela ecoava como nunca antes. A mansão, antes fria e sombria, testemunhava um milagre. O milionário que todos temiam agora estava aos pés da funcionária mais humilde da casa. E o menino que todos julgavam perdido agora se erguia, sustentado pela verdade e pelo amor que ninguém acreditava existir ali dentro. Meses depois, Eduardo já conseguia caminhar lentamente, amparado por fisioterapia. Mas todos sabiam que a verdadeira transformação havia começado no coração. Helena deixou de ser apenas uma faxineira. Tornou-se a força que devolveu vida ao menino e humanidade ao pai. A tragédia não foi esquecida, mas agora tinha outro significado, o de redenção. Augusto, transformado pela culpa e pela coragem do filho, decidiu expor publicamente os erros de sua empresa. Passou a investir em projetos para crianças com deficiência, tentando devolver ao mundo parte do que havia destruído. Helena se tornou símbolo dessa causa, reconhecida não pela função que exercia, mas pelo amor que carregava. E assim ficou a pergunta: até onde vai o poder do amor? Ele vai além da ciência, além do dinheiro, além do medo. Ele é capaz de erguer um menino condenado à cadeira de rodas, de dobrar o orgulho de um milionário e de transformar a dor de uma jovem faxineira em esperança para o mundo. E agora, eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.